Olá, meu nome é Mariana e eu sou representante da minha equipe, que é composta por Alberto, Kevin, Alena e eu, Mariana. Esse trabalho é apresentado ao componente curricular Genética para a área da saúde, que tem a orientação da professora Vanessa Rodrigues Paixão. Essa apresentação tem como tema a teratogênese do vírus, onde vamos tratar da teratogênese do vírus da rubéola. Tomamos como base para a apresentação o seguinte artigo, que fala sobre os aspectos moleculares da teratogênese do vírus da rubéola. A pesquisa desse artigo foi feita a partir do banco de dados PubMed Central. Os tópicos apresentados serão agente teratogênico, definição de rubéola, vírus na célula, relação vírus e mitocôndria, apoptose, mudanças na expressão gênica e, por fim, a conclusão. O que é teratogênese? Um agente teratogênico é qualquer substância, organismo ou agente que pode causar qualquer alteração na estrutura do feto ou malformações durante a gestação. O que é rubéola? A rubéola é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus da família Togaviridae, que tem como característica principal as erupções generalizadas, mas que também possui outros sintomas como dores, febre, inflamações e surgimento de gânglios. A transmissão ocorre por via aérea e após a infecção, essa infecção pode se disseminar para diversos órgãos, inclusive para a placenta durante a gestação. Descrição do vírus da rubéola. O genoma do vírus é de aproximadamente 10 kilobytes de comprimento e o vírus possui um RNA de fita simples de sentido positivo. O vírus, que é a partícula viral completa, possui um núcleo esférico coberto por uma bicamada lipídica que contém picos de 5 a 6 nanômetros, projetados para sua superfície. Ele é composto por uma proteína de capsídeo e uma única cópia do genoma de RNA. Como o vírus entra na célula? De acordo com o artigo estudado, o vírus da rubéola pode se estabelecer em diversas células do corpo humano, o que pode significar que ele possui um receptor cognato. Acredita-se também que o mecanismo de entrada do vírus seja através da via endócita. Acredita-se que a ligação do vírus à célula hospedeira é feita a partir da proteína E1. Essa proteína também é crucial na fusão da membrana no compartimento endossomal, pois o pH básico induz uma mudança na forma dessas proteínas E1 e E2 que ficam no envelope viral e acontece então a fusão na membrana endossomal. Com a membrana endossomal. O RNA mensageiro subgenômico é traduzido como precursor de poliproteína, que é então translocado para o retículo endoplasmático. O brotamento e a montagem das estruturas virais da rubéola ocorre nas membranas de Golgi. Os vírus brotados aparecem como partículas uniformemente densas dentro do complexo de Golgi. Esses vírus imaturos sofrem reorganização estrutural no complexo de Golgi, formando vírus maduros que são secretados para o ambiente extracelular. Quanto à relação do vírus e o citoesqueleto, as células infectadas tendem a crescer e se dividir mais devagar que as células normais. Foi observada a despolimerização de filamentos de actina que fazem parte do citoesqueleto e são essenciais, por exemplo, na divisão celular. Essas atividades anormais foram demonstradas em culturas de células embrionárias e em células fetais humanas. Quanto à relação do vírus com a mitocôndria, a replicação do vírus da rubéola é um processo intensivo que gasta bastante energia e, portanto, as mitocôndrias migram para a vizinhança dos complexos de replicação do vírus para poder suportar isso. O envolvimento das mitocôndrias na infecção também é sugerido por relatos de aumento na respiração, na glicólise e síntese de alanina durante o processo de adsorção e penetração viral. Infecção por rubéola e apoptose. A indução de apoptose pelo vírus varia consideravelmente entre os tipos de células. E embora a infecção pelo vírus da rubéola seja conhecido por induzir apoptose em muitos tipos de células, na maioria dos casos, a síntese de proteínas virais e a liberação de vírus ocorre bem antes da apoptose extensa. A apoptose ela acontece muito depois do pico de produção dos vírus. A apoptose induzida pela rubéola é observada apenas em células não proliferativas e diferenciadas,
pois enquanto a apoptose não é induzida nas células proliferativas, promove a persistência viral. E o vírus ele não induz a apoptose em culturas de fibroblastos de embriões primários. Mudanças na expressão gênica durante a infecção. A infecção por rubéola durante alguns estágios críticos de desenvolvimento do feto pode resultar em síndrome de rubéola congênita. E devido ao sistema imunológico imaturo do bebê, os bebês com essa síndrome são persistentemente infectados ao nascer. A maioria dos genes expressos em células de origem fetal e adulta durante a infecção pelo vírus da rubéola são comuns. No entanto, alguns genes apresentam expressão diferencial. Os mais notáveis entre eles são os genes envolvidos no desenvolvimento de órgãos sensoriais, visto que a replicação do vírus no endotélio fetal resulta na regulação negativa dos genes necessários para o desenvolvimento do olho e do ouvido. O efeito indireto da infecção por rubéola inclui a secreção de interferon e de outras citocinas pela célula infectada, que por sua vez pode interromper as vias de crescimento e proliferação nas células em desenvolvimento e diferenciação, e levando aos efeitos congênitos. Esses danos restritos a certos órgãos refletem as respostas variadas das células fetais à infecção do vírus. Quanto às infecções no feto. Segundo os artigos utilizados como referência para a elaboração desse vídeo, os defeitos congênitos encontrados em bebês devido à infecção por rubéola, aludida como síndrome da rubéola congênita, incluem glaucoma, surdez, cardiopatia congênita, retardo mental, complicações neurológicas, retinopatia, microcefalia e distúrbios motores. Ao final do artigo foi concluído que o vírus da rubéola ele possui um genoma pequeno e codifica apenas 5 proteínas, e que várias proteínas do hospedeiro interagem com muitas dessas proteínas virais, provocando dessa forma os efeitos teratogênicos. Além disso, a replicação do vírus pela célula hospedeira afeta direta e indiretamente a expressão dos genes envolvidos no desenvolvimento dos órgãos sensoriais, e também que há evidências de alterações no citoesqueleto e nas mitocôndrias devido à infecção pelo vírus. Agradeço a atenção. Tchau!